Nessa videoaula nós vamos estar inserindo aqui dentro do nosso projeto uma classe que contém alguns métodos que nós vamos estar utilizando frequentemente aí no percorrer do nosso curso. Só que esses métodos nós não vamos estar criando eles do zero, porque o foco principal aqui do nosso projeto é sobre o Firebase. Então o nosso curso é focado mais no Firebase, tá bom? Mas quando nós formos utilizar esses métodos que estão dentro dessa classe, não se preocupe, porque nós vamos estar explicando o conceito e a estrutura de como que eles funcionam. Podem ficar tranquilo com isso. Mas somente para que a gente não perca muito tempo criando esses métodos do zero, na videoaula passada eu deixei para vocês essa pastinha aqui chamada útil, ela está no formato zip, você vai descompactar essa pastinha e dentro dela nós vamos ter três arquivos, que são esses três arquivos que nós vamos estar inserindo no nosso projeto. Para que a gente consiga inseri-los aqui de uma forma organizada, eu vou vir aqui na pasta principal do nosso projeto, vou clicar com o botão direito, vir aqui em New e vir aqui na opção de Package. Agora eu vou estar colocando aqui o nome útil e vou dar um Enter. Ele vai gerar para mim, olha só, uma pastinha chamada útil. Agora eu vou abrir a nossa pastinha com os nossos arquivos, vou pegar esses dois arquivinhos aqui chamado dialogoprogress.kt e esse outro aqui chamado útil.kt, vou selecionar os dois e vou arrastar aqui para dentro da nossa pastinha útil. Ao fazer isso, ele pode aparecer essa mensagem aqui para você, você pode dar um OK. Vamos ver se ele vai aparecer alguma mensagem diferente. Não, então eu vou fazer novamente aqui, porque ele deve aparecer uma mensagem para a gente aqui. Então vamos lá. Olha só, agora apareceu aqui essa mensagem de mover. Então eu vou dar um OK. E agora, ao expandir aqui a minha pastinha útil, veja que nós temos aqui os nossos dois arquivos. Se eu vier aqui nesse nosso primeiro arquivinho aqui chamado Diálogo Progress, você vai ver que a nossa letra R aqui ela vai estar em vermelho. Então isso significa que nós temos um erro aqui. E esse erro está acontecendo porque nós não temos aqui a importação do nome aqui do nosso pacote com a letrinha R. Então veja só que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 importações. Se eu clicar agora aqui na frente da letra R e dar um Alt Enter, vai ter essa opção aqui chamada Import. Ao clicar em Import, olha só, surgiu essa importação aqui para a gente, ó, que é o nome do nosso pacote, mais a letrinha R. Veja que nós continuamos com um erro aqui ainda, agora aqui nesse arquivinho, nesse nome aqui chamado Diálogo_Progress, mas não tem problema. Isso está acontecendo porque agora nós temos que inserir esse nosso arquivinho para dentro do nosso projeto também. Então eu vou clicar em cima dele e vou arrastar ele aqui para dentro da nossa pastinha Layout. Ao fazer isso, ele vai dar uma mensagem aqui para a gente. Vou dar um OK e pronto. Veja que agora aqui nós não temos mais a cor vermelha aqui nesse nome de Diálogo_Progress. Se eu vier aqui nesse arquivinho que eu acabei de inserir, vocês vão ver, se vocês clicarem aqui em Design, que ele é somente aqui um Progress Bar, olha só, com círculo aqui, na cor verde, e a mensagem aguarde. Se você vier aqui em Code, você vai ver que nós temos aqui esse pequeno código, que vai ser de um simples Progress Bar, com um texto aqui chamado aguarde. Então esse código aqui que nós temos, ele vai gerar para a gente esse layout aqui, ó, que é o layout que vai ser exibido para o nosso usuário que estiver utilizando o aplicativo. Ele vai ser exibido quando o nosso aplicativo estiver fazendo algum processo que demore um pouco. Então, para que a gente consiga dar um feedback para o usuário que está utilizando o aplicativo, então nós vamos mostrar esse layout aqui para ele, ó. Porque ao ver esse layout aqui, ele vai saber que o nosso aplicativo está fazendo algum tipo de processo. Agora aqui, nesse nosso arquivinho útil, nós temos aqui dois métodos. Nós temos aqui um método chamado permissão, na verdade são três métodos, né? Nós temos um método chamado permissão, outro método chamado exibir toast e um outro método aqui chamado status internet. Então, quando nós formos utilizar esses métodos, eu vou estar explicando como eles funcionam do zero, tá bom? Mas aqui eu resolvi não fazer a construção deles do zero,
porque isso iria atrapalhar um pouco o entendimento de vocês. Porque o nosso curso, mais uma vez repetindo, ele é focado mais no Firebase, tá bom? Então você que está acostumado aí com Java, vocês vão perceber que aqui nós não temos mais a descrição aqui no nosso método de static. Ao invés disso, você tem que estar criando, e isso é uma das formas de fazer isso, tá bom? Para que você consiga utilizar esses métodos aqui como se fossem estáticos, você tem que estar inserindo aqui Companion Object. E aqui você pode estar colocando qualquer método, qualquer nome, tá bom? Então aqui pode colocar qualquer nome, mas aqui Companion Object você tem que colocar nesse formato que está aqui, tá bom? Então dessa forma, permissão, exibir toast e status internet, eles vão ficar no formato estático. Você pode estar trabalhando com eles em qualquer classe. Eu estou falando isso agora para aquelas pessoas que vieram do Java e que já têm um pouco de conhecimento, tá bom? Então depois, futuramente, nós vamos estar falando desses três métodos aqui que nós temos. Só resumindo para vocês, quando nós quisermos, por exemplo, usar a câmera ou pegar alguma informação do dispositivo do nosso usuário, nós temos que pedir permissão para ele. Então esse método vai servir para isso, para pedir permissão quando nós quisermos algum recurso do dispositivo do usuário. Aqui, esse método exibir toast é somente para exibir uma mensagem. Nós temos esse outro método aqui que nós vamos utilizar ele frequentemente, que é para verificar se nós temos uma conexão com a internet naquele momento. Então aqui nós temos aqui o tratamento para verificar se o Android do nosso usuário, se ele possui a versão mais antiga ou as versões mais novas do Android, mas não se preocupe porque nós vamos estar comentando sobre como está funcionando aqui a estrutura desses métodos quando nós formos utilizar eles pela primeira vez, tá bom? Então, feito isso daqui, feito a inserção dessas duas classes, agora nós podemos prosseguir e ir para a nossa próxima videoaula.